cidade já está meio morta, mas ainda se recusa a cair. Cada rua era escombros, cada subúrbio queimado, e ainda assim a ordem era resistir, lutar, sangrar, atrasar. Lembro do som dos semilagartas enquanto avançávamos com soldados cansados da Wehrmacht e as florestas ecoavam com o surdo dos canhões de tanque. À nossa frente, os soviéticos avançavam pelas árvores, fileiras intermináveis de homens em marrom e amarelo, gritando enquanto atacavam. Nós os abatíamos repetidas vezes, mas sempre vinham mais. Era uma maré sem fim. Nos apegamos às florestas e vilas destruídas como última base. Não havia tempo para respirar ou pensar. Quando os bolcheviques romperam, lutamos para sair em pequenos grupos, segurando Panzerfausts, suando nas sombras das casas em chamas. Ainda vejo Hans ao meu lado, tremendo, mas firme, e Pearson gritando ordens acima do estrondo da artilharia. Quando 3 tanques russos entraram no campo, nos levantamos e atiramos. Um explodiu instantaneamente. Sua torre foi lançada para o alto. Outro pegou fogo e parou de repente. O terceiro avançou rugindo, esmagando tudo, metralhadoras varrendo o campo. Não havia mais vitória. Era apenas sobrevivência, o último espasmo de um Reich moribundo. Cada muro, cada jardim, cada porão se tornou uma fortaleza. Nunca vou esquecer Kraus, olhos vermelhos de fumaça, rindo da loucura enquanto um ciclista soviético vinha sozinho pela estrada, bolsa de mensagens nas costas, pedalando rumo ao inferno. Nós olhamos em descrença. Ele estava bêbado ou simplesmente louco. Logo em seguida, ele foi baleado e sua bicicleta caiu na vala. No fim, a guerra era grotesca, sem sentido e total. Nos abrigamos brevemente em uma pequena loja onde um quitandeiro e sua família ainda sobreviviam. Ele nos deu uma cerveja como se fôssemos velhos amigos, como se viéssemos da rua e não da floresta, sangrando. Heil Hitler, disse ele com um sorriso cansado, e fechou a porta atrás de nós, como se fosse uma noite comum em uma cidade comum. Lá fora, o mundo acabava, mas dentro da loja, por instantes, restava algo humano. Não havia como deter a tempestade. A artilharia soviética avançava, o chão tremia a cada impacto e chamas subiam ao céu. Fomos empurrados rua por rua, casa por casa, para o coração em chamas de Berlim. Éramos a última linha. Sem reservas ou ilusões, só homens, rifles e vontade de lutar. A batalha final por Berlim iniciou-se com o que um coronel alemão chamou de rugido surdo e contínuo de trovão vindo do leste. Para aqueles nos subúrbios orientais da cidade, parecia que o próprio chão havia se partido ao meio. Janelas tremiam, reboco caía e telefones tocavam sem que ninguém atendesse. Mulheres que estavam nas filas de racionamento ficaram paralisadas em silêncio, ouvindo o estrondo profundo. Algumas sussurravam, assustadas, que os soviéticos estavam chegando. Outras ainda esperavam que fossem os americanos. Em algumas partes da cidade, civis chegaram a pintar bandeiras brancas nos telhados, e muitos esperavam que os americanos chegassem rapidamente, rezando para que os homens de Eisenhower, e não os de Stalin, fossem os primeiros a entrar. Era 16 de abril de 1945, o trovão não era uma tempestade. Foi o maior bombardeio de artilharia já lançado em solo alemão. Quase 9.000 canhões soviéticos, com até 270 por quilômetro, dispararam ao longo da linha Oder-Neisse. Em apenas um dia, 1,2 milhão de projéteis choveram sobre os defensores. Para comparar, houve mais projéteis em 24 horas do que algumas campanhas da frente ocidental em semanas. No total, 7 milhões de projéteis foram acumulados para essa única operação. A terra estremeceu e a batalha final e mais devastadora da guerra na Europa havia começado. O Exército Vermelho fez uma pausa para assegurar a Prússia Oriental e trazer suprimentos, mas Stalin agora ordenou o ataque. Nada era mais importante para ele do que tomar Berlim antes dos americanos e britânicos. Para ele, não era apenas prestígio, era vingança. Vingança por Moscou, por Leningrado, por Stalingrado. Por cada vila queimada e família destruída, ele queria que Berlim pagasse totalmente. No dia 1º de abril, em Moscou, Stalin convocou seus 2 comandantes mais famosos. Quem vai tomar Berlim? Ele perguntou, nós ou os aliados?
O marechal Ivan Konev, comandante da primeira frente ucraniana, não hesitou. Chegaremos antes dos aliados. Stalin sorriu friamente. Então é esse tipo de homem que você é. As ordens foram emitidas imediatamente. O marechal Georgy Zhukov e a primeira frente bielorrussa atacariam pelo norte e centro, enquanto os exércitos de Konev avançariam pelo sul. Juntos, formariam uma colossal pinça em torno da capital alemã. A força era sem precedentes. Stalin reuniu 2,5 milhões de homens, mais de 41 mil canhões, 6 mil tanques e 7,5 mil aeronaves. Era o maior exército já reunido, agora focado em uma única cidade. Em 1945, o Exército Vermelho era uma máquina de guerra forjada em sangue. Os tanques T-34 e Joseph Stalin eram confiáveis, potentes e mais fáceis de manter que os modelos alemães. A artilharia era o deus da guerra soviético, com infantaria e blindados atuando juntos com rapidez, agressividade e grandes reservas. Nesse estágio, os soviéticos não dependiam apenas dos números, eles sabiam como lutar e como dominar. Havia falhas, munição era abundante, mas faltavam comida, uniformes e peças de reposição. Muitos soldados estavam magros, obrigados a sobreviver do que encontravam pelo caminho enquanto avançavam. Boa parte do transporte, combustível e rações vinha dos Estados Unidos da América pelo programa Lend-Lease. E embora os comandantes soviéticos fossem veteranos endurecidos, a disciplina nas fileiras era frequentemente brutal e desigual. Apesar da presença de oficiais políticos, saques e estupros eram comuns. Anos de propaganda haviam convencido muitos soldados de que a Alemanha não deveria apenas ser derrotada, mas também desonrada. Para eles, Berlim não era só o prêmio final, mas o lugar da vingança. O ataque do Marechal Zhukov foi planejado como o ponto central da batalha por Berlim. Porém, o general, famoso por nunca perder batalhas, enfrentou essa luta com uma habilidade incomum. Nas colinas de Silo, última barreira natural das tropas alemãs a leste da capital, Zhukov tentou uma ideia ousada. Ele ordenou que 143 holofotes potentes fossem colocados a cada 200 metros para iluminar o campo de batalha e cegar os defensores. Quando os feixes de luz acenderam, os alemães logo os miraram. O fogo de artilharia destruiu muitas das posições, matando dezenas das operadoras, em sua maioria mulheres, antes mesmo que a infantaria começasse a avançar. Enfrentando Zhukov estava um dos mais brilhantes comandantes defensivos da Alemanha, o coronel-general Gotthard Heinrichi. Filho de pastor luterano e casado com mulher de origem parcialmente judaica, Heinrichi destoava da imagem típica de general nazista. Sua habilidade incomparável de manter a defesa o mantinha fardado. Em abril de 1945, ele comandava o grupo de exércitos Vístula, último escudo entre o Oder e Berlim. No papel, Heinrich controlava quase 1 milhão de homens, mas esse número incluía desde unidades de treinamento, destacamentos policiais e juventude hitlerista até as fileiras desesperadas do Volkssturm. Ele possuía cerca de 10 mil tanques, 1.500 canhões pesados e 3.300 aeronaves. No entanto, a maior parte desse equipamento estava inutilizada por causa da escassez. A máquina de guerra alemã estava exausta. Tanques paravam por falta de combustível e a artilharia racionava projéteis. Vários soldados estavam meses sem pagamento e o moral caía com cada grupo de refugiados indo para o oeste e cada carta relatando destruição e ocupação. Ainda assim, eles lutaram. Alguns por lealdade cega a Hitler, outros por temerem a rendição aos soviéticos. Entre os mais determinados estavam os voluntários estrangeiros da SS. A 11ª Divisão Panzergrenadier SS Nordland, composta por escandinavos, dinamarqueses, noruegueses e suecos, resistiu até o fim. Ao lado deles, os franceses da 33ª Divisão SS Charlemagne sabiam que, se capturados, seriam executados ou julgados por traição em Paris. Cerca de 50 britânicos renegados também estavam lá, integrantes do chamado Corpo Britânico Livre. Os membros restantes do Corpo Britânico Livre foram enviados para o leste. Segundo o pesquisador Richard Landwehr, eles foram incorporados a uma companhia em Schoenberg, perto da margem oeste do rio Oder, como parte do SS Panzergrenadier Ausbildungs- und Ersatzbataillon, 18º Batalhão de Treinamento e Reposição da 11ª Divisão, SS Voluntária Panzergrenadier Nordland.
A cadeia de comando também era estranha. A unidade era supervisionada nominalmente pelo Obersturmführer Hans Gustav Persson, oficial sueco da SS, mas os homens do British Freikorps estavam sob comando de Douglas Marden, sul-africano, que usava o pseudônimo de Hodge. A maioria dos voluntários britânicos era mantida afastada da linha de frente e até os oficiais alemães desconfiavam deles. O moral era baixo, a disciplina praticamente inexistente. Eric Pleasants, voluntário britânico e boxeador da SS, afirmou que desertou da unidade nesse período caótico, fugindo pelas ruínas da Alemanha enquanto o Exército Vermelho se aproximava de Berlim. O que aconteceu depois segue envolto em boatos, mas segundo Pleasants, a guerra o atingiu brutalmente. Ele afirmou que, nos subúrbios do sul de Berlim, enquanto tentava escapar do cerco, foi confrontado por 2 soldados soviéticos. De acordo com sua versão dos acontecimentos, eles tentaram prendê-lo, mas no caos do momento, ele reagiu e, supostamente, matou os 2 homens com as próprias mãos. Agora, isso não foi verificado. Isso vem do próprio livro dele, que na verdade é incrivelmente raro de se conseguir, embora atualmente haja um à venda no eBay por cerca de 500 libras. Além disso, me avise se quiser que eu fale sobre a SS britânica. Eu ficaria feliz em fazer um vídeo sobre isso com muito mais detalhes. Esses grupos lutaram desesperados, pois não teriam futuro se capturados pelo inimigo. Apesar das carências, os alemães mantiveram forças. Oficiais de raciocínio rápido, capacidade de se reagrupar sob fogo e os tanques Tiger com canhões de 88 mm permitiam que, mesmo em 1945, as forças alemãs ainda causassem golpes devastadores. Outras forças os impulsionavam a resistir. Goebbels inundou as transmissões de rádio com promessas de armas milagrosas que mudariam o rumo da guerra. Os soldados temiam pelo destino de suas famílias se os soviéticos rompessem as linhas. Os corps marchais itinerantes da SS patrulhavam a retaguarda e enforcavam suspeitos de deserção. Em Berlim, até sussurrar sobre retirada podia custar a vida, mas a realidade era sombria. As linhas de Heinrich no Niesa e nas colinas de Silo não eram defendidas pelas legiões bem equipadas que conquistaram a Europa em 1940. Foram remendadas com tripulações navais de navios parados, pilotos da Luftwaffe sem aviões e cadetes das escolas militares. O restante era do Volkssturm, idosos e jovens tirados de seus bairros, recebendo braçadeiras e um Panzerfaust em vez de rifle. Muitos estavam sem uniforme, mal treinados e sem chance contra o maior exército da história. Com as defesas de Heinrich entrincheiradas, Zhukov lançou seu ataque às colinas de Silo. No início, a sorte favorecia os alemães. Além do bombardeio inicial, os holofotes elogiados de Zhukov foram um desastre. Em vez de cegar os defensores, o brilho deles refletia na fumaça densa e na poeira levantada pelo bombardeio. Ordens e contra-ordens sobre os holofotes só aumentaram a confusão. O céu nublado e a chuva forte pioraram ainda mais a situação para ambos os lados. Mesmo assim, o bombardeio soviético foi horrível. Jovens da juventude hitlerista e recrutas inexperientes, muitos lutando sua primeira batalha, confundiram isso com o habitual concerto matinal de artilharia. Os veteranos sabiam a verdade. A tão esperada tempestade havia começado. Gerd Wagner, do 27º Regimento de Paraquedistas, contou que segundos após o bombardeio, todos os 10 companheiros estavam mortos. O próprio Wagner acordou meio enterrado em uma cratera de bomba fumegante, atordoado e sozinho, mal conseguindo rastejar para um lugar seguro. Em outro setor, um comandante de batalhão Panzer da SS viu pelo periscópio o horizonte leste brilhando como se estivesse em chamas. O bombardeio destruiu o solo e abalou o moral. Um correspondente de guerra da SS encontrou um soldado atordoado vagando pela floresta que havia jogado fora seu fuzil. O homem confessou que aquele era seu primeiro dia na frente oriental. Antes, era barbeiro em um hotel de oficiais em Paris. Agora ele tinha sido lançado direto no inferno. Mesmo com tamanha devastação, os homens de Zhukov lutavam para avançar. A infantaria soviética tentou cruzar o Oder em DKWs americanos, conduzidos por mulheres. Atrás deles seguiam vários tipos de embarcações, de lanchas motorizadas a barcos a remo vazando, todos levando homens para a tempestade de fogo.
Sob fogo alemão intenso, os soviéticos tropeçaram ao desembarcar e encontraram campos minados. O progresso era muito lento. Ao meio-dia, o avanço deles ficou atolado na lama profunda, repleta de veículos destruídos e corpos. A sorte dos alemães, no entanto, não era melhor. Goebbels tentou reunir a nação com uma transmissão de rádio, insistindo que as hordas mongóis se despedaçariam contra os muros da Alemanha. Os berlinenses não se convenceram. Eles liam mapas e as filas nas lojas de alimentos aumentavam enquanto os civis corriam para estocar antes da chegada dos soviéticos. Heinrich tentou reagir, mas Hitler interferiu. Em mais uma decisão delirante, ele retirou de Heinrich 3 divisões blindadas essenciais e as mandou para a Tchecoslováquia, buscando fantasias de contra-ataque. Nos bunkers do alto comando em Zosen, o chefe do Estado-Maior, Hans Krebs, lutava para manter a comunicação com as linhas de frente em colapso, tomando nervosamente doses de vermute da garrafa que mantinha no cofre de seu escritório. Ao meio-dia, Zhukov, ficando frustrado, lançou seus tanques, mas esses 2 fracassaram. Eles foram presas fáceis para os Panzerfausts alemães, atolados na lama e presos em engarrafamentos caóticos nas cabeceiras das pontes. Às 15 horas, a situação estava tão grave que o próprio Zhukov teve que ligar para Stalin. O líder soviético não ficou impressionado, então você subestimou o inimigo nos acessos a Berlim. Você ainda está preso nas colinas de Silo. Konev teve mais sorte, ele repreendeu. Furioso, Zhukov gritou com seus comandantes, que também berraram com subordinados, exigindo novos ataques, sem se importar com o custo. O caos imperava. Aeronaves soviéticas, confundidas por sinalizadores errados, bombardearam suas próprias tropas. Baterias de artilharia atacaram seus próprios homens, e os serviços médicos estavam sobrecarregados. Milhares de feridos ficaram sem atendimento por horas. O posto de triagem da 27ª Divisão de Fuzileiros-Guardas tinha só 4 mesas de operação para centenas de feridos. Alguns médicos ficaram tão traumatizados pela carnificina que deixaram a profissão após a guerra. Enquanto Zhukov lutava nas colinas de Silo, o Marechal Ivan Konev avançava com mais sucesso. Seu plano era simples e brutal: destruir as defesas alemãs com fogo intenso. No setor, 249 canhões estavam por quilômetro, mais até que Zhukov usou. Durante 145 minutos, quase 2 horas e meia, canhões e o 2º Exército Aéreo bombardearam as linhas alemãs por um tempo 2 vezes maior que o ataque de Zhukov. Konev usou uma cortina de fumaça densa para esconder suas tropas de assalto em vez de refletores ofuscantes. Os resultados foram desastrosos para os alemães. O cabo Karl Pavlik, capturado após o bombardeio, recordou: "Não tínhamos onde nos esconder. O ar estava repleto de assobios e explosões. Sofremos perdas enormes. Os que sobreviveram corriam pelas trincheiras e abrigos tentando se salvar. Ficamos sem palavras de tanto terror." Do lado soviético, um comandante de bateria estava exultante: "O deus da guerra está trovejando muito bem hoje." O rio Nissa protegia menos que o Oder. Em certos trechos, era tão raso que a infantaria soviética atravessava a pé ou nadando com os fuzis erguidos. Ao chegarem à outra margem, canhões antitanque de 85 mm foram trazidos para dar apoio de fogo imediato. O intenso bombardeio de Konev destruiu a moral alemã e a deserção se espalhou rapidamente. Um soldado do 50º Regimento Penal disse amargamente aos seus captores soviéticos: "A única promessa que Hitler cumpriu foi a que fez antes de chegar ao poder. Me deem 10 anos e vocês não reconhecerão a Alemanha." Outros diziam que foram enganados por oficiais com promessas falsas de armas milagrosas, como os foguetes V3 e V4 que nunca apareceram. Uma vez que os cabos estavam fixados através do rio, engenheiros soviéticos transportaram tanques T-34 com seus canhões de 85 mm, prontos para destruir pontos fortificados. A primeira frente ucraniana selecionou 133 pontos de travessia no Nice, assegurando que o ataque ocorresse de forma ampla e esmagadora. Ao anoitecer, Konev estava satisfeito com o avanço, enquanto Zhukov se irritava com a falta de resultados. Konev só reclamou da evacuação lenta dos feridos. Naquela noite, às 21h, Stalin deu novas ordens. No xinógrafo, ele traçou uma linha do rio Nice, próximo a Guben, subindo por Luben, e parou. A mensagem era clara: a fronteira entre Zhukov e Konev ficou aberta.
Stalin fez seus dois principais generais competirem entre si. Quem chegasse a Berlim primeiro ficaria com o prêmio. Assim começou uma corrida entre dois rivais. Zhukov era o mais conhecido, o comandante mais celebrado da União Soviética. Ele derrotou os japoneses em Khalkhin-Gol em 1939, salvou Moscou no inverno de 1941 e ajudou a virar o jogo em Stalingrado em 1942. Ex-aprendiz de Fourier e oficial de cavalaria, ele se tornou o rosto da vitória soviética. Konev, por sua vez, atuou em missões mais calmas. Ele nunca liderou em Moscou ou Stalingrado, mas seu estilo agressivo lhe deu o comando da primeira frente ucraniana e fama no Kremlin como general implacável, disposto a sacrificar vidas por resultados. Na manhã seguinte, os céus sobre as colinas Silo se abriram e Zhukov retomou seu ataque. Novamente, artilharia e aviões bombardearam posições alemãs. As baixas cresceram tanto que os postos médicos alemães colapsaram sob pressão. A triagem era brutal. Só quem tinha mais chance de voltar ao combate recebia cuidados. Ferimentos no estômago eram praticamente sentença de morte. A cirurgia demorava demais. Médicos e enfermeiros recusavam casos sem esperança, enquanto oficiais nos postos de socorro mandavam feridos leves de volta à linha de frente. Na retaguarda, a polícia militar, chamada Kettenhunde por suas insígnias no pescoço, vasculhava os refugiados e arrastava suspeitos de deserção e retardatários. Muitos eram obrigados a retornar à linha de frente em novas unidades improvisadas. Entre eles estavam jovens da juventude hitlerista mal treinados, alguns com apenas 15 anos forçados a servir com um Panzerfaust pendurado no ombro. Essas crianças, junto a veteranos exaustos e recrutas assustados, deveriam conter o maior exército da história. Enquanto isso, as forças de Zhukov avançavam sem parar. Canhões antiaéreos alemães de 80 e 8 milímetros foram voltados para o solo e a infantaria caçando tanques com Panzerfausts causou pesadas baixas. Ainda assim, os soviéticos, por pura força e determinação, cercaram Silo gradualmente. No centro da defesa alemã estava a 9ª Divisão Paraquedista, liderada pelo general Bruno Brauer, veterano de Creta, conhecido por fumar com uma longa piteira. A divisão tinha alguns veteranos das unidades de comando de Otto Skorzeny, mas a maioria era composta por equipes de solo inexperientes da Luftwaffe, pouco treinadas para o combate. A 9ª Divisão caiu na tempestade. Em 17 de abril, um de seus comandantes de regimento foi morto na hora. O pânico se espalhou pelas fileiras e muitos dos substitutos da Luftwaffe romperam e fugiram. Até mesmo Brauer cedeu sob a pressão. O veterano de Creta teve um colapso nervoso e precisou deixar o comando, permitindo que o restante da divisão se fragmentasse. Os alemães tentaram contra-ataques locais, mas estes também terminaram em tragédia. O 101º Corpo, composto em grande parte por cadetes e recrutas adolescentes, foi lançado contra os blindados soviéticos. Para seu horror, eles viram que o inimigo havia coberto os tanques com colchões de molas retirados das casas próximas. Os foguetes Panzerfaust ricochetearam sem causar danos, e os cadetes foram abatidos aos montes. No fim, o outrora orgulhoso regimento de Potsdam tinha só 34 garotos ainda de pé. Falsas esperanças só aumentaram a miséria. O ministro das Relações Exteriores, Joachim von Ribbentrop, espalhou um boato de que negociações de paz com os britânicos estavam em andamento. O general Theodor Bürzer, comandante do 9º Exército, insistiu nessa fantasia e disse aos seus homens: aguentem mais 2 dias, tudo será resolvido. A mentira só lhes deu mais tempo para morrer. Até a Luftwaffe adotou medidas suicidas. Os Focke-Wulf 190 receberam ordens para atacar as pontes de pontão soviéticas sobre o Oder. 2 pilotos, mortalmente feridos, deliberadamente jogaram seus aviões contra as estruturas em um último ato de desafio. Mas o sacrifício foi em vão. Os soviéticos já haviam construído 32 pontes sobre o rio. Contra esses números, heroísmo individual ou desespero não poderiam alcançar nada. As pontas de lança blindadas de Konev avançavam, atravessando florestas em chamas e cruzando lagos rumo ao rio Spree. Seus tanques avançaram ruidosamente para noroeste o dia todo, rumo a Berlim.
Naquela noite, ao relatar a situação a Stalin, Konev teve seu progresso comparado às dificuldades de Zhukov pelo líder soviético. Com Zhukov, as coisas ainda não estão indo tão bem. Ele ainda rompe as defesas inimigas, observou Stalin, sugerindo até que Zhukov atacasse pela cabeça de ponte de Konev. Konev, percebendo a oportunidade, se ofereceu para avançar diretamente sobre Berlim ele mesmo. A resposta de Stalin foi rápida. Muito bom. Concordo. Direcione os exércitos de tanques para Berlim. Agora a corrida era oficial. Dentro de Berlim, a notícia da ofensiva soviética foi acompanhada por uma tempestade de propaganda. Goebbels transmitiu pelo rádio, incentivando a população a resistir até o fim. Ele advertiu que qualquer alemão que desrespeitasse esse dever para com a nação perderia a vida e a honra. As palavras soaram vazias. Todos sabiam que a cidade estava funcionando no limite. Os homens de Heinrich resistiram com tanques sem combustível, canhões sem munição e rações cada vez menores. Na manhã de 18 de abril, o leste brilhava em vermelho com ataques aéreos soviéticos e fogo de artilharia iniciando mais um dia de destruição. Zhukov, humilhado pelo avanço de Konev, retomou o ataque com suas forças. Os blindados soviéticos avançaram novamente em emboscadas de Panzerfaust e sofreram muitas baixas. Às 9h40, o Exército Vermelho rompeu as linhas alemãs. Os restos destroçados da 7ª Divisão Panzer, que já foi comandada por Rommel em seus dias de glória, recuaram em meio ao caos. No meio da tarde, o 9º Exército Alemão quase foi dividido em dois. As colinas do Silo caíram, mas a um custo terrível. Zhukov perdeu cerca de 30.000 homens no ataque, em comparação com cerca de 12.000 alemães mortos. Em apenas 3 dias, os soviéticos perderam mais homens do que os aliados perderam em toda a campanha da Normandia. O preço de romper até Berlim foi a prova da brutalidade dessa batalha final. Ao sul, as colunas blindadas de Konev ignoraram um contra-ataque alemão e seguiram avançando para o oeste. A resistência enfraquecia a cada hora. Para os alemães, o desespero agora ditava a política. Hitler ordenou que o Volkssturm, em Berlim, composto por velhos e garotos mal armados, fosse retirado da cidade e enviado para reforçar o colapso do 9º Exército. Na realidade, apenas 10 batalhões e algumas baterias antiaéreas puderam ser poupados, deixando Berlim praticamente defendida apenas por canhões antiaéreos imóveis. Arthur Axmann, chefe da juventude hitlerista, chegou ao ponto de oferecer seus garotos de 15 anos ao general Helmut Weidling, do 56º Corpo Panzer. Armados com Panzerfausts, seriam enviados contra tanques soviéticos. Weidling ficou indignado, explodindo de raiva com a ideia de enviar crianças para o massacre. Axmann retirou a ordem a contragosto, mas a loucura do regime só se aprofundou. Na prisão de Plötzensee, em Berlim, a Gestapo executou 30 prisioneiros políticos a sangue frio. Enquanto isso, o próprio 9º Exército estava se desintegrando. Suas unidades se dividiram em 3 direções sob pressão. A 9ª Divisão Paraquedista tentou se reagrupar, mas os paraquedistas já não tinham nada. Eles deixaram o campo de batalha e entregaram a munição aos homens da divisão SS Nordland. Na Reichsstraße, uma principal estrada para o leste de Berlim, refugiados iam para o oeste e gritavam aos SS que vinham do outro lado: "Ivan está logo atrás de nós." A divisão Nordland avançou para o leste em direção à linha de frente, enquanto as massas exaustas fugiam na direção oposta. Em bloqueios, SS e polícia militar buscavam desertores. Quem fosse pego era enforcado ali, muitas vezes diante dos próprios refugiados que imploravam a SS por proteção. A hipocrisia era estarrecedora. Enquanto executavam desertores, a SS já planejava recuar ao norte, para Schleswig-Holstein, onde pretendia se render aos britânicos, não aos soviéticos. Em 19 de abril, as rodovias viraram armadilhas mortais. Aviões soviéticos patrulhavam o céu, atacando implacavelmente qualquer coisa que se movesse, fosse civil ou militar. Refugiados eram destruídos junto com os restos das unidades alemãs. O 101º Corpo, formado por cadetes e recrutas, se dissolveu completamente, abandonando suas armas em pânico. Retardatários formavam grupos improvisados, lutando por uma aldeia ou cruzamento antes de se dispersarem. Era a imagem de um exército em colapso total, lutando em fragmentos enquanto o Exército Vermelho avançava com força imparável.
Os desastres na linha de frente pouco importavam para Adolf Hitler, que comandava uma guerra perdida de seu bunker nos jardins da chancelaria do Reich. Lá, cercado por generais complacentes e secretárias sempre leais, ele vivia em um mundo crepuscular, desligado da realidade. Em 20 de abril de 1945, sob um céu limpo, o Führer comemorou seu 56º aniversário, o último que veria em vida. O dia foi interrompido pelo penúltimo ataque aéreo americano a Berlim. Com o sistema postal em colapso, quase não houve presentes do povo alemão, mas a elite nazista se reuniu uma última vez para prestar homenagens. Hermann Göring chegou após deixar sua luxuosa propriedade em Karenhal. Ele retirou os tesouros artísticos antes de mandar engenheiros da Luftwaffe prepararem o local com explosivos. Sem olhar para trás, ele detonou sua mansão e dirigiu até Berlim para homenagear Hitler. A reunião no bunker parecia um funeral, não um aniversário. Além de Goebbels e do secretário pessoal de Hitler, Martin Bormann, quase toda a hierarquia nazista já planejava fugir. Göring planejava recuar para a Baviera, Heinrich Himmler para Schleswig-Holstein e Albert Speer para as montanhas do sul da Alemanha. Hitler aceitou um saco de doações dos soldados e comentou que parecia mais leve que nos anos anteriores. Na conferência diária do Estado-Maior, a frente em colapso foi discutida em tons de resignação. Hitler afirmou que ficaria em Berlim para compartilhar o destino da cidade, enquanto seus subordinados planejavam suas fugas em silêncio. Mais tarde, ele apareceu em seu último cinejornal, inspecionando um destacamento da juventude hitlerista. Meninos, muitos ainda sem idade para se barbear, ganharam cruzes de ferro por destruírem tanques soviéticos com Panzerfausts. O frágil Führer, com o braço esquerdo trêmulo oculto, caminhou devagar pela fileira, tocando o rosto das crianças enquanto recebiam medalhas. Naquela noite, no subsolo, sua amante Eva Braun presidiu uma festa com champanhe para comemorar seu aniversário. Fora do bunker de Hitler, Berlim desmoronava. Donas de casa passavam horas em filas com cartões de racionamento, aguardando restos de comida e o jornal de uma página que Goebbels ainda imprimia. Mesmo assim, era inútil. As reportagens usavam linguagem vaga para ocultar onde ocorriam os combates. Naquele dia, os berlinenses souberam que receberiam rações de crise com bacon, linguiça, arroz, ervilhas, feijão e lentilhas. Poucos chegaram a vê-las. Com água, gás e eletricidade falhando, as famílias cozinhavam batatas meio podres em fogareiros improvisados, 3 tijolos apoiados na varanda com um punhado de gravetos como combustível. Escritórios fecharam quando projéteis e bombas tornaram impossível circular. A cidade aguardava, apavorada pelo fim. Nesse momento, a artilharia de Zhukov já atingia Berlim. Os projéteis atingiram uma capital já devastada por anos de ataques aéreos. Para seus exércitos de tanques, ele deu a ordem: invadam Berlim primeiro e ergam a bandeira da vitória. Ele queria seus guardas na cidade ao amanhecer de 21 de abril. Na realidade, eles só chegaram mais tarde naquela tarde, avançando lentamente entre escombros e fogo. Ao sul, Konev pressionava seus homens pelo Spreewald, demonstrando impaciência. Vocês estão se movendo como uma mangueira de novo, rosnou para um comandante, irritado com a lentidão. A frente já não era coerente. O que restava do 9º Exército Alemão fazia ações de contenção dispersas. No campo de aviação de Verneichen, os artilheiros abaixaram seus canhões antiaéreos de 88 mm para disparar contra alvos terrestres, mas o esforço foi inútil. Estradas a oeste estavam lotadas de refugiados. Weidling ordenou que a divisão Nordland, agora lutando lado a lado com a juventude hitlerista e os remanescentes dos 18 Panzer Grenadiers, contra-atacasse. O esforço falhou. A juventude hitlerista ficou encurralada numa floresta em chamas, e os alemães recuaram novamente. No caos, um único tanque King Tiger virou brevemente a maré. Ele destruiu 2 T-34 com seu canhão de 88 mm, obrigando os soviéticos a recuar e se reagrupar. Esses momentos eram breves. As enfermeiras escandinavas da Nordland, recuando com seus homens, foram massacradas. Uma jovem enfermeira achou seu amado entre os feridos e segurou sua cabeça até ele morrer. A disciplina alemã se desintegrou completamente. Soldados famintos invadiram casas abandonadas e comeram tudo o que achavam. Outros caíram nas camas de botas, exaustos por algumas horas de sono. Um garoto da juventude hitlerista dormiu profundamente durante toda uma batalha que acontecia ali perto.
Oficiais tentaram restaurar a ordem à força, mas até os tribunais marciais volantes da SS, antes temidos, estavam sobrecarregados. Alguns próprios pelotões de execução desertaram. Interrogadores soviéticos registraram posteriormente que até 40.000 desertores já estavam escondidos dentro de Berlim antes dos soviéticos invadirem. Os remanescentes dos 56, o Corpo Panzer de Weidling, recuaram para os subúrbios ocidentais de Berlim e se uniram ao destruído 101º Corpo na borda norte da cidade. Em Bernau, o 47º Exército Soviético rompeu a última linha de resistência antes da capital. Após uma salva de artilharia, o 47º Exército e o 2º Exército de Tanques da Guarda avançaram para o anel de Otterbahn. A corrida por Berlim havia terminado. Koniev e Zhukov haviam chegado aos portões da cidade e a tempestade final estava prestes a começar. Em 21 de abril, Berlim começava a desmoronar. No quartel-general de defesa da cidade, uma procissão de altos funcionários se formou, todos exigindo autorizações para escapar antes que a capital fosse cercada. Goebbels havia decretado que nenhum homem capaz de portar armas poderia deixar Berlim sem permissão. O alto comando estava ansioso para sair. O tenente-general Helmut Raymond, encarregado da defesa da cidade, assinou mais de 2.000 autorizações em um dia ansioso para se livrar de homens que via apenas como bocas inúteis e guerreiros de poltrona covardes. Naquela manhã, Berlim sofreu o último bombardeio aéreo aliado da guerra. Logo depois, os primeiros projéteis pesados dos canhões soviéticos atingiram o centro da cidade. Hitler, encolhido em seu bunker, mal podia acreditar que o Exército Vermelho estava agora perto o suficiente para bombardear diretamente o centro de Berlim. O custo para os civis foi imediato e brutal. As baixas aumentavam enquanto os berlinenses faziam fila por rações ou água nas bombas de rua. Simplesmente atravessar uma rua havia se tornado uma aposta com a morte. Famílias enterravam seus objetos de valor em jardins e porões, esperando que os soviéticos não os encontrassem. As principais instituições de Berlim fecharam gradualmente. A agência alemã de notícias Transocean e a Reichssender Berlin ficaram em silêncio. O escritório de telégrafos fechou após um século. A última mensagem veio de Tóquio. Boa sorte a todos vocês. O aeroporto de Tempelhof recebeu seu último voo, um avião levando 9 passageiros para Estocolmo. Os 1.400 bombeiros de Berlim foram instruídos a recuar para o oeste e se salvar para o pós-guerra. Gás, água e eletricidade quase não funcionavam, só 2 serviços continuaram ativos. A estação meteorológica em Potsdam seguiu registrando o clima e, por decreto, 11 das 17 cervejarias da cidade continuaram produzindo cerveja para um Reich em colapso. Mas a lei e a ordem se dissolveram. Civis famintos recorreram ao saque, trens de carga ficaram parados nos pátios de manobra, mercados e lojas de departamento foram invadidos. As pessoas saíam cambaleando com os braços cheios de comida, latas de damasco, sacos de feijão e até chocolate. Lojistas venderam estoques a preços de liquidação, pois sabiam que o dinheiro não valia mais e que os soviéticos saqueariam o que restasse. Para aqueles que não tinham nada, sobreviver significava cortar as carcaças de cavalos mortos que estavam espalhadas pelas ruas. Era a última carne em uma cidade faminta, e famílias a cozinhavam enquanto projéteis soviéticos caíam como chuva. A essa altura, Hitler exigia o impossível. Ele ordenou ao 9º Exército manter uma linha inexistente, enquanto o 56 ao Corpo Panzer recuava por estradas cobertas de cadáveres após ataques aéreos soviéticos. O Exército Vermelho avançou para cercar Berlim, decidido a tomar a cidade antes da intervenção americana. Embora o avanço dos Estados Unidos da América já tivesse parado no rio Elba, a paranoia de Stalin o convenceu de que os aliados ocidentais poderiam tentar tomar a capital alemã no último momento. Perto do leste de Berlim, os homens de Zhukov se prepararam para avançar ao sul em direção ao rio Spree. Ao sul, os tanques de Koniev avançaram sobre Zossen, o sagrado centro nervoso do exército alemão. Lá encontraram o quartel-general subterrâneo do Oberkommando Wehrmacht, os bunkers Maybach, quase intactos. Geradores zumbiam, teleimpressoras batiam e telefones tocavam com oficiais, sem saber que a linha de frente já havia desmoronado. Quando um oficial alemão perguntou por telefone: "O que acontece?", o soldado soviético que atendeu respondeu diretamente: "Ivan está aqui."
Vá para o inferno. De volta a Berlim, Hitler analisava mapas e emitia ordens que não tinham nenhuma ligação com a realidade. Ele ordenou ao terceiro corpo Panzer da SS que contra-atacasse, ignorando o fato de que o corpo existia apenas no papel. Hitler mencionava divisões de elite e golpes decisivos, mas, na prática, o general Kurt Steiner comandava pouco mais de 6 batalhões exaustos, formados por restos da 4ª Divisão de Polícia SS, da 5ª Divisão Panzer e de Infantaria Naval, sem treinamento para combate terrestre. Posso esquecer os homens da Marinha, admitiu Steiner amargamente. Aposto que eles são ótimos em navios, mas nunca foram treinados para esse tipo de combate. Tenho quase nenhuma artilharia, pouquíssimos panzers e apenas alguns canhões antiaéreos. Vou te contar o que eu tenho. Um amontoado completamente bagunçado, ele não poderia atacar, nem mesmo sob ameaça de execução. Na noite de 22 de abril, Hitler demitiu o tenente-general Helmut Heimann como comandante de Berlim e, de forma bizarra, promoveu um oficial pouco conhecido, o coronel Ernst Keiter, diretamente a tenente-general. No dia seguinte, a nomeação foi cancelada e Berlim ficou sem comandante, enquanto as forças soviéticas entravam nos subúrbios. Os homens de Zhukov chegaram a Oranienburg, libertaram centenas de prisioneiros franceses que logo agitaram bandeiras tricolores e marcharam para o oeste em busca de liberdade. As tropas de Konev apertaram um cerco ao sul, avançando até o canal Telt. Lá, um enorme depósito de rações da Wehrmacht ficava na margem norte. Soldados exaustos imploraram por comida, mas foram recusados pelo administrador porque a papelada adequada não havia sido preenchida. Em vez disso, ele incendiou os armazéns, destruindo o que poderia ter alimentado milhares. Com o avanço soviético, civis eram revistados e soldados alemães disfarçados eram descobertos. A onda de saques e estupros realmente começou. As casas foram saqueadas de móveis, roupas de cama e até lâmpadas, enquanto as mulheres enfrentaram toda a violência da vingança soviética. Nesse mesmo dia, 2 conselhos de guerra aconteceram. O general Helmut Weidling reuniu seus oficiais, que todos imploraram permissão para romper o cerco, alguns para se juntar ao que restava do 9º Exército, outros, como a divisão Nordland, na esperança de alcançar Steiner ao norte. Mas não havia escapatória. Os homens de Weidling estavam no limite. Soldados sujos, olhos fundos, barbas por fazer, sem comer as rações de ferro há mais de uma semana. Vasculhavam casas abandonadas por carne de porco enlatada e pão velho. O 9º Exército também estava mal. Seus homens vagavam em pequenos grupos, sem combustível e fora de ordem. As comunicações estavam tão quebradas que nem mesmo o grupo de exércitos Vístula sabia mais onde estava a linha de frente. Naquela tarde, Hitler pediu notícias do contra-ataque de Steiner e, ao saber que nada ocorreu, explodiu em fúria. Diante de sua equipe apavorada, Hitler gritou que a guerra estava perdida. Ele declarou que ficaria em Berlim e se mataria em vez de se render. Foi seu acesso de fúria mais intenso, impactando até quem já conhecia seus ataques de raiva. Goebbels foi ao bunker, declarou lealdade e levou esposa e 6 filhos para compartilhar o destino de Hitler. Ao anoitecer, Hitler se acalmou e se agarrou a mais uma fantasia. Ele ordenou que o general Walter Wenck, com o 12º Exército posicionado no rio Elba contra os americanos, se desengajasse e marchasse para o nordeste para resgatar Berlim. Era impossível, mas ordens foram redigidas. Muitos no círculo de Hitler aproveitaram para deixar a capital e fugir ao sul na Operação Seraglio. Secretárias, assistentes e médicos fugiram de avião para Berchtesgaden, enquanto outros começaram a queimar os papéis pessoais de Hitler. Mesmo com bombas explodindo acima, o bunker seguia abastecido com comida fina e álcool. O clima se transformou em uma resignação bêbada. A disciplina evaporou. Todos sabiam que a guerra só terminaria com o suicídio de Hitler. Em 23 de abril, o bombardeio soviético aumentou. O Exército Vermelho usou canhões de cerco de 600 mm contra as grandes torres antiaéreas de Berlim. Esses gigantes de concreto ainda abrigavam milhares de civis que já haviam perdido suas casas. Durante o terror, um diarista registrou os horrores do dia a dia. Um desertor enforcado na ponta de um túnel do U-Bahn, seu cadáver sendo torcido por garotos como diversão. O diarista, buscando carvão, encontrou crianças de rostos suaves sob grandes capacetes de aço, pequenas e magras em uniformes largos. Para ela, essa visão grotesca de crianças em uniformes grandes demais não era nada menos do que abuso.
Wilhelm Keitel entregou pessoalmente a ordem de Hitler ao general Walter Wenck atacar para o leste e libertar Berlim. Wenck sabia que a ordem era insana. Seu 12º Exército enfrentava americanos no Elba, não soviéticos. Mesmo assim, ele viu uma oportunidade. Se ele avançasse para o leste, poderia se juntar ao 9º Exército destruído do general Theodor Bussy e conduzir ambos para o oeste, longe dos soviéticos, em direção ao cativeiro americano. Dirigindo de unidade em unidade em seu Kübelwagen, Wenck disse claramente aos seus homens: não se trata mais de Berlim. Não se trata mais do Reich. Agora é sobre salvar vidas. De volta a Berlim, o general Helmut Weidling telefonou para o Führer Bunker para relatar sua situação crítica. Ao invés de agradecê-lo, disseram que foi condenado à morte à revelia por covardia. Furioso, ele foi ao bunker defender sua honra. Hitler, impressionado com sua determinação, mudou de ideia e o colocou no comando da defesa de Berlim. Os recursos de Weidling eram lamentáveis. A 9ª Divisão Paraquedista estava destruída. A divisão Panzer Müncherberg recém-formada era basicamente cadetes de escola de treinamento. Os 20º Panzer Grenadiers não eram muito superiores. Apenas a divisão Nordland e os remanescentes dos 18º Panzer Grenadier tinham algum valor real de combate. No total, comandava cerca de 45.000 homens, mais 40.000 Volkssturm, aspirantes a oficiais trazidos de avião por Dönitz, as torres de Flak, e 2.000 fanáticos da SS Leibstandarte de Wilhelm Mohnke, que protegiam a chancelaria do Reich. Berlim, com 2 milhões de habitantes, tinha ruínas, bunkers e barricadas, mas nenhum soldado treinado para defendê-los. 2 grupos de exércitos soviéticos inteiros estavam contra ele. Os únicos reforços vieram dos franceses da SS, da divisão Charlemagne, lutando desesperados por saberem que a captura significava morte por traição. Os voluntários da Charlemagne chegaram ao estádio olímpico de Spandau, invadiram um depósito da Luftwaffe e encontraram cacau com benzedrina. A bebida com droga lhes deu um último impulso de energia para continuar lutando. Com a chegada dos soviéticos, os portões da prisão abriram e milhares de prisioneiros foram libertados. Prisioneiros de guerra soviéticos foram forçados a retornar ao serviço armados, trabalhadores estrangeiros queriam voltar para casa e até judeus sobreviventes, incluindo alguns das Olimpíadas de 1936 e outros estrangeiros. Em Potsdam, o comandante da SS, tenente-coronel Doberke, foi ordenado a atirar em prisioneiros judeus. Um porta-voz o confrontou: a guerra acabou, salve nossas vidas e salvaremos a sua. Os prisioneiros redigiram um documento assinado por todos eles, prometendo testemunhar a seu favor. Doberke cedeu, abriu os portões e desapareceu. Quando os soviéticos chegaram, as mulheres também foram estupradas. No dia 24, os homens de Koniev lutaram para atravessar o canal Telto. 100 engenheiros de pontes requisitaram qualquer coisa que flutuasse, até barcos de remo para transportar os homens. Ao norte, o 5º Exército de Choque de Zhukov cruzou o rio Spree próximo ao Parque Treptow. Weidling tentou contra-atacar, reabastecendo os tanques com combustível de aviação da Luftwaffe, vindo de Tempelhof, e lançou contra-ataques. Os Tigers da divisão Nordland avançaram e destruíram vários tanques pesados, Joseph Stalin soviéticos. Em 3 horas, os SS fizeram 6 ataques, relatou um comandante soviético, mas todos foram repelidos. Ao meio-dia, Panthers e canhões autopropulsados estavam em chamas, e o chão estava coberto de cadáveres com uniformes pretos. Naquela noite, nossa divisão tomou o Parque Treptow e chegou ao Anel do Esban. Durante todo o dia 24, a pressão soviética aumentou. A cada avanço, seguiam-se saques e estupros. Sobreviventes civis lembraram uma orgia de violência que se tornou um dos aspectos mais infames da batalha. O 3º Exército de Choque avançou ao sul e destruiu bairros de Berlim. A 5ª Divisão de Artilharia de Ruptura demoliu 17 casas e matou 120 defensores alemães no setor. Relatórios soviéticos disseram que Volkssturm e juventude hitlerista fingiram se render com bandeiras brancas e depois atiraram nas tropas que avançavam. Os contra-ataques alemães viraram tragédia. 3 canhões de assalto tentaram deter os soviéticos, mas o soldado Shuljanok destruiu um com um Panzerfaust capturado, inutilizou outro e fez o 3º recuar. Ele foi condecorado como herói da União Soviética apenas para ser morto no dia seguinte por um terrorista em roupas civis. Provavelmente um combatente do Volkssturm mal vestido.
No dia 25 de abril, o céu limpo permitiu que as aeronaves soviéticas varressem a cidade, enquanto suas tropas terrestres faziam uma pausa para reabastecer. Os alemães deixaram sua última posição ao sul do canal Teltow, no aeroporto de Tempelhof. Tanques combatiam entre destroços dos Focke-Wulf 190 enquanto a divisão Müncherberg era destruída. A Nordland, quase um regimento, lutou com os franceses da Charlemagne. Berlineses antinazistas rabiscavam pichações nas ruínas, traidores estão prolongando a guerra. Patrulhas da SS caçavam os culpados entre os escombros naquela noite. Homens da SS francesa e 100 jovens da juventude hitlerista resistiram por 48 horas a um ataque noturno soviético na ponte Halensee, usando Panzerfausts, metralhadoras e determinação, formando uma ilha de resistência em meio ao fogo. O próprio Estado alemão se desintegrou. O Ministério das Relações Exteriores disse às embaixadas no exterior para pararem de enviar relatórios, pois não havia mais ninguém para recebê-los. A rádio de Berlim ficou em silêncio. O mundo exterior viu outro marco. Em 25 de abril, tropas soviéticas e americanas apertaram as mãos em Torgau, no rio Elba. A Alemanha estava dividida em duas. Heinrich, sem esperança, mandou seus homens recuarem para o oeste e Hitler o demitiu. Quando encontraram um substituto, o grupo de exércitos Vístula já não existia. No dia 26, os soviéticos atacaram de novo. Os soldados exaustos de Weidling lutaram e recuaram. O general Gustav Krukenberg, da Nordland, instalou seu quartel-general na destruída Ópera Kroll, dormindo em um trono recuperado do camarote real. Naquela noite, a tempestade apagou parte do fogo na cidade. Civis formaram filas por comida novamente. Às vezes, retomando os lugares deixados vagos pelos mortos, quando o fogo de artilharia despedaçava as filas. Sieg Heil foi deixada para trás. Agora, vizinhos só diziam uma palavra ao se cumprimentarem: sobreviver. Mulheres carregavam baldes de água sob fogo de atiradores. As estações de rádio imploravam para que pegassem em armas, embora poucas o fizessem. Saques ocorriam sem controle. Berlinenses invadiam lojas vazias e trocavam mercadorias roubadas por pão. Os presos, atrás das linhas soviéticas, sofreram saques e agressões. Os piores crimes vieram principalmente das tropas da segunda leva, não dos soldados da linha de frente. Prisioneiros de guerra libertados invadiram Berlim em frenesi violento. Mulheres de 14 a 60 anos foram estupradas diversas vezes. Uma família, os Ants, permaneceu escondida em seu porão de 24 de abril a 4 de maio com medo demais para sair, depois de sofrer ataques brutais. O terror e a propaganda de Goebbels, além do jornal Panzerbeer e promessas de salvação pelo exército de Wenck, mantinham a resistência. A Waffen-SS improvisou defesas, colocando atiradores nos andares altos, fora do alcance dos tanques soviéticos, e equipes de Panzerfaust nos porões e escombros. Os tanques soviéticos reagiam com metralhadores montados em seus cascos para varrer todas as janelas, ou soldando molas de cama em sua blindagem para desviar os disparos de Panzerfaust. O combate urbano virou um pesadelo como Stalingrado. As tropas soviéticas avançavam casa a casa, cômodo a cômodo, abrindo buracos nas paredes para lançar granadas no cômodo ao lado, cargas de demolição, lança-chamas e picaretas. Destruíam as defesas. Para os 2 milhões de civis de Berlim, não havia misericórdia. Famílias eram expulsas à força de seus porões, bens confiscados e mulheres separadas para estupro. Ainda assim, até mesmo os atacantes sofreram. Muitos oficiais soviéticos eram inexperientes, seus homens estavam exaustos e descuidados. Morteiros explodiam nos tubos por espoletas defeituosas. Soldados que desconheciam armas alemãs às vezes se explodiam ao usar granadas apreendidas. O avanço seguia implacável. Cada passo tinha um preço, e cada erro aumentava o caos. A manhã de 26 de abril começou com outro bombardeio maciço em Tempelhof. A defesa da divisão Müncherberg cedeu e os sobreviventes recuaram para o Tiergarten. O general Vasily Trikov reuniu o 8º Exército da Guarda na Belle Alliance Platz, nomeada pela coalizão que derrotou Napoleão em uma reviravolta amarga. Os defensores agora eram franceses da SS Divisão Charlemagne. Tcherikov os expulsou com uma tempestade de foguetes Katyusha, enquanto o general Weidling e seu estado-maior exausto fumavam e tomavam café no Bendler Block, incapazes de distinguir o dia da noite. Naquela noite, Weidling implorou a Hitler por permissão para fugir e evitar mais destruição, mas Hitler recusou.
Sua proposta está certa, ele disse, mas não vou vagar na floresta. Cairei aqui, diante das minhas tropas. Você continuará a defesa. Homens da SS pintavam paredes com slogans Berlim continua alemã. Soldados soviéticos responderam com pichações próprias. Já estou aqui, assinado Siderov. A essa altura, resistir só convidava à aniquilação. Um disparo de Panzerfaust contra um tanque soviético podia causar um grande bombardeio retaliatório a prédios inteiros. Os franceses da SS convenceram os soviéticos de que eram apenas trabalhadores forçados de uniforme, evitando a execução, já que o Exército Vermelho não conhecia a tatuagem de sangue da SS. Outros simplesmente desertaram. No Estádio Olímpico, o comandante do Volkssturm, Karl Ritter von Haut, dissolveu a unidade. Metade deles estava armada com rifles adaptados para a munição italiana. Era isso, ele disse, ou jogar pedras nos russos. No bunker, a atmosfera ficou surreal. Hitler recebeu um telegrama de Göring sugerindo que assumisse a liderança. Furioso, chamou isso de traição. Demitido, Göring convocou o general Robert Ritter von Grimm para Berlim. Voando com a piloto Hannah Reich, ferida ao chegar, Grimm ainda foi promovido a marechal de campo. Surpreendentemente, Hitler o enviou de volta ordenando que reunisse a Luftwaffe. Enquanto as secretárias debatiam suicídio no jantar, milagres ainda são possíveis, disse Goebbels sobre Reich em 27. A ilusão continuava. O general Hans Krebs assegurou que os americanos poderiam logo se voltar contra os soviéticos e libertar Berlim. Alguns acreditavam nisso, enquanto o centro da cidade era fortificado. Tigres reais do 53º Batalhão de Tanques Pesados da SS, entrincheirados perto dos homens da Leibstandarte de Walter Monke. A SS Letã mantinha outros pontos-chave. Krukenberg montou o quartel-general da Nordland em um trem abandonado do U-Bahn. Dönitz enviou aspirantes a oficial que cavavam trincheiras fora do Ministério das Relações Exteriores. A munição consistia em pouco mais do que Panzerfausts e armas capturadas de toda a Europa. Os soviéticos avançavam lentamente, dificultados pelos escombros e pela feroz luta de casa em casa. Sua vingança era impiedosa. Em Dahlem, invadiram uma clínica de maternidade administrada por freiras e estupraram as mulheres. As reclamações eram ignoradas. Isso não te fez mal algum. Todos os nossos homens estão saudáveis. Soldados alemães exaustos bebiam dos canais e ocupavam bunkers civis, obrigando famílias a irem para os túneis do metrô. Em 28 de abril, o terceiro exército de choque avançou para o Tiergarten. Seus homens agora já podiam ver a coluna da vitória. A defesa alemã ficou restrita a poucos quilômetros. A juventude hitlerista lutou pelas pontes do Harwall. No topo da torre antiaérea do Zoológico de Berlim, o chefe de artilharia Hans Oskar Wollemann olhava para as ruínas fumegantes da cidade, uma cena que repetidamente abalava profundamente. Ele escreveu: agora, o gigante soviético corria risco de colidir consigo mesmo, com os exércitos de Zhukov e Konev convergindo para o centro. Stalin resolveu a rivalidade concedendo a Zhukov o prêmio, o Reichstag e a chancelaria. No bunker, um novo drama surgia. Himmler foi acusado de negociar com a Suécia para render as forças ocidentais do Reich. Hitler enfureceu-se, culpando Hermann Fegelein, cunhado de Eva Braun, e mandou que ele fosse arrastado, julgado em corte marcial e fuzilado naquela mesma noite. Walter Wagner, um funcionário municipal de menor importância, foi chamado do serviço na Volkssturm para conduzir o casamento de Hitler com Eva Braun. Após a cerimônia à meia-noite, Hitler ditou seu testamento final, culpando os judeus pela ruína da Alemanha. Ele nomeou Dönitz como sucessor e Goebbels como chanceler. Goebbels escreveu seu testamento e prometeu suicídio para ele e sua família. Horas depois, Wagner morreu em ataque de artilharia soviética a caminho de casa. Na superfície, soviéticos atacavam, lojas de bebidas eram saqueadas e civis brutalizados. Algumas mulheres se entregaram a soldados individuais do Exército Vermelho, esperando que isso pudesse poupá-las de um estupro coletivo. Enquanto isso, esquadrões da SS atiravam em quem ousasse pendurar bandeiras brancas. O fedor de cadáveres, carne queimada e prédios destruídos se espalhava pela cidade. Os soviéticos prepararam o ataque final. Em 28 de abril, as 150ª e 171ª divisões de fuzileiros foram ordenadas a tomar o Reichstag e a chancelaria até 1º de maio, dia sagrado do comunismo. Às 18 horas, os alemães tentaram explodir uma ponte-chave no rio Spree, mas só danificaram a estrutura.
Mesmo assim, a infantaria soviética avançou sob fogo de artilharia, cruzando a ponte de perto. À meia-noite, enquanto Hitler comemorava o casamento no subsolo, o Exército Vermelho já tinha garantido sua cabeça de ponte. Nas primeiras horas do dia 29, eles invadiram o enorme Ministério do Interior, conhecido como Casa de Himmler, lutando contra os guardas da SS andar por andar. Domingo, 29 de abril, Bormann escreveu em seu diário, o segundo dia que começou com um furacão de fogo. No bunker, todos aguardavam que Hitler encerrasse tudo. Do lado de fora, soviéticos bombardeavam a casa de Himmler com obuses, avançavam sobre a Gestapo e penetravam nas ruínas. Os exaustos defensores alemães mal respondiam. O Volkssturm e a juventude hitlerista desapareceram. Os homens da SS ainda lutavam com bravura. Os franceses da divisão Carlomagno destruíram dezenas de tanques. Um comandante de batalhão disse que eles lutavam com apenas uma ideia: os comunistas precisavam ser detidos. Outros disseram que queriam deixar um exemplo final anti-bolchevique para o futuro. Em 30 de abril, Berlim estava em seus estertores finais. O 8º Exército de Guardas de Trikov avançou ao norte pelo canal Landwehr, rumo ao Tiergarten. Alguns homens nadaram sob fogo inimigo, outros usaram os esgotos para flanquear os defensores. Na ponte Potsdamer, os soviéticos usaram um truque. Eles cobriram um T-34 com trapos com óleo e bombas de fumaça. Pensando que estava destruído, os alemães pararam de atirar. Quando notaram o truque, o Exército Vermelho já tinha atravessado. No bunker, o general Weidling sugeriu fuga à equipe, mas um novo ataque soviético ocorreu pela manhã. Ao amanhecer, a 150ª Divisão de Fuzileiros atacou o Reichstag, símbolo exigido por Stalin acima de todos. O capitão Nustrovev, comandante de batalhão, olhou pela fumaça e perguntou: "O que é aquele prédio cinza à frente?" O comandante de regimento respondeu rispidamente: "Nustrovev, aquele é o Reichstag." A Leibstandarte SS havia transformado o prédio em fortaleza. Em frente a ele havia um túnel desabado cheio de água, um fosso improvisado. Às 6 da manhã, a primeira companhia de assalto soviética avançou e foi dizimada por um furacão de fogo vindo do Reichstag e da Ópera Kroll. Tanques e canhões soviéticos cruzaram a ponte Moltke com estrondo, bombardeando o distrito. Pela manhã, a 150ª alcançou a trincheira alagada e foi novamente atingida pelo fogo dos bunkers antiaéreos no zoológico. 90 canhões soviéticos, incluindo obuseiros de 203 mm, martelaram o Reichstag até fazê-lo tremer. Ainda assim, o prédio permaneceu de pé. Lá, 10.000 defensores desesperados, SS, marinheiros, juventude hitlerista e voluntários estrangeiros, mantinham suas posições. SS franceses famintos rasgaram o saco de ração de um prisioneiro de guerra ucraniano e devoraram o conteúdo como animais. Naquela tarde, sobre as ruínas, o Reichstag ecoou tiros. No bunker, Adolf Hitler reuniu sua equipe. O general Monk lhe disse francamente que a cidadela não aguentaria mais 2 dias. Por volta das 15 horas, Hitler e Eva Braun se suicidaram com veneno e um tiro. Seus corpos foram levados cobertos de gasolina e queimados no jardim da chancelaria. No coração de Berlim, o Reich que eles prometeram que duraria 1000 anos foi reduzido à fumaça em menos de 12. Goebbels imediatamente chamou Weidling à chancelaria. Ele lhe disse para organizar um armistício, mas sem revelar a morte de Hitler. "Fiquei muito chocado", lembrou Weidling depois. Então era o fim. Ainda assim, a batalha seguia intensa. No Reichstag, a infantaria soviética lutava sala a sala, andar a andar, contra Panzerfaust nas sacadas. As baixas eram impressionantes. Granadas, lança-chamas e submetralhadoras transformaram os corredores em matadouros. Durante o caos, grupos soviéticos tentavam alcançar o telhado. Uma bandeira foi hasteada às 22h50 sob intenso fogo inimigo. Outros seguiram, cada um desesperado para fincar a bandeira vermelha. O Reichstag ainda não estava totalmente seguro, mas o símbolo soviético da vitória já tremulava. Naquela noite, Berlim ardia iluminada pelo fogo. Os homens da SS no Hotel Continental foram desprezados por mulheres e crianças, vistos como ameaças, não protetores. Enfermeiras em hospitais de campanha retiravam discretamente as armas dos soldados feridos para evitar que o Exército Vermelho usasse isso como pretexto para atacar as enfermarias. Mais tarde, o general Krebs aproximou-se de Trikov sob bandeira de trégua. No dia 30 de abril, ele admitiu que Adolf Hitler havia cometido suicídio. Trikov mentiu friamente. "Nós sabemos." Krebs implorou por condições. A resposta de Stalin foi direta.
rendição incondicional ou Berlim seria reduzida a pó. Na manhã de 1º de maio, os exércitos de Zhukov lançaram um furacão de fogo no centro da cidade. Explosões atingiram os túneis do U-Bahn. Para impedir a infiltração soviética, sapadores da Nordland explodiram o túnel do S-Bahn sob o canal Landwehr, alagando parte do metrô. Rumores de afogamentos em massa causaram terror. Centenas podem ter morrido e sido enterradas no antigo cemitério judaico de Berlim. O Reichstag ainda ecoava com tiros. Um soldado soviético tentou lançar de volta uma granada alemã. Ela atingiu uma porta, explodiu e arrancou suas pernas. No final da tarde, a resistência interna desmoronou. Cerca de 300 sobreviventes imundos e por fazer a barba saíram cambaleando dos porões com as mãos erguidas. Cerca de 200 defensores morreram e 500 ficaram feridos. Os soviéticos atacaram as fortalezas restantes. Na Torre Flak do zoológico, eles enviaram alemães capturados à frente com um bilhete prometendo salvo-conduto se a guarnição se rendesse. À meia-noite, a fortaleza gigante se rendeu. Na cidadela de Spandau, cercados por todos os lados, os defensores da SS finalmente capitularam às 15 horas, entregando o centro de guerra química da Alemanha com seus segredos de gás venenoso que Stalin tanto cobiçava. Os últimos dias de Berlim foram marcados não só pela derrota, mas por horrores sucessivos. A capital reduzida a fogo e escombros, mulheres brutalizadas, crianças lançadas à batalha, Hitler morto em um bunker, seu Reich queimando no jardim acima. E ainda assim, em cada rua e porão, homens estavam morrendo. A batalha foi travada até o fim e foi muito, muito pior do que qualquer um fora da cidade poderia imaginar. No dia 1º de maio, o que restava do 9º Exército Alemão fez uma última tentativa desesperada de romper para o oeste. Os sobreviventes da divisão Wehrmacht trouxeram seus 4 últimos tanques Panther, o suficiente para forçar a retirada soviética e abrir um corredor de fuga. Apenas 25.000 dos 200.000 homens que começaram a campanha cruzaram o rio Elba e foram capturados pelos americanos. A maioria estava faminta, ferida ou quase colapsando. Os combates em Berlim continuavam. Monk estava com seu tanque Tiger final. No bunker, Josef e Magda Goebbels mataram seus 6 filhos e depois se suicidaram. Seus corpos foram cremados no jardim. Às 21h30, a rádio de Hamburgo enfim revelou o que Berlim não pôde saber por um dia e meio. Hitler estava morto, caído à frente de suas tropas. Poucos souberam disso. Não havia eletricidade na cidade. A batalha agora degenerou em caos. Martin Bormann e a equipe do bunker tentaram escapar. Muito poucos conseguiram. A maioria foi capturada ou morta, incluindo o próprio Bormann, que parece ter sido abatido em um confronto com tropas soviéticas. O general Krukenberg, da divisão Nordland, também tentou fugir, mas o bombardeio intenso o obrigou a se esconder com roupas civis até a rendição se tornar inevitável. Naquela noite chuvosa, os remanescentes dos Müncherberg e dos 18 Panzergrenadier tentaram fugir do Tiergarten. Avançaram para o estádio olímpico e Spandau, cruzando pontes ainda sob controle da juventude hitlerista. O fogo de artilharia fez do Charlottenbrücker um matadouro, matando dezenas, inclusive Ernst Himmler, irmão de Heinrich. Algumas unidades avançaram, mas só poucas alcançaram o rio Elba. A maioria foi aniquilada no caminho. A 1h do dia 2 de maio, Trikov foi acordado com a notícia de que os homens de Weidling pediam cessar fogo. Ao amanhecer, Weidling cruzou com bandeira branca até a ponte Potsdamer. Às 6h, ele foi ao quartel-general de Trikov e assinou a rendição. A Batalha de Berlim terminou. Os suicídios no bunker seguiram. Os generais Krebs e Bergdorf se mataram a tiros. O capitão Franz Schadler, comandante da guarda Leibstandarte, fez o mesmo. Quando as tropas soviéticas entraram na chancelaria do Reich, encontraram o local vazio, com paredes já pichadas em russo. O preço da batalha foi estarrecedor. Cerca de 100.000 civis morreram, incluindo 20.000 por ataques cardíacos e 6.000 por suicídio. As estimativas de estupro variam de 20.000 a mais de 100.000. Abortos, geralmente ilegais sob a lei nazista, foram autorizados nos meses seguintes, mas não se sabe quantos ocorreram. Os soviéticos disseram ter destruído 90 divisões alemãs, capturado 480.000 prisioneiros e apreendido 1.500 tanques, 4.500 aeronaves e 11.000 canhões. Em contrapartida, eles admitiram pelo menos 100.000 mortos, 2.000 tanques perdidos e 500 aeronaves destruídas na ofensiva do Oder até Berlim.
Na Torre Flak do zoológico, o prazo para rendição passou, mas após a ordem de Weidling ser confirmada, a guarnição finalmente saiu. Milhares de berlinenses que haviam se abrigado nas profundezas de concreto tropeçaram para fora à luz do dia. Por toda a cidade, o saque soviético aos poucos deu lugar à ordem da Comissariado do Povo para Assuntos Internos. As tropas limparam as ruas, restabeleceram água e esgoto e marcaram presença com pichações nas ruínas da chancelaria do Reich. Em julho, tropas britânicas, americanas e francesas uniram-se aos soviéticos na Berlim ocupada. O Terceiro Reich havia acabado e em suas cinzas um novo conflito, a Guerra Fria, já estava começando. Em 4 de maio, Ilse Jans, que se escondeu no porão durante estupros e bombardeios, finalmente saiu. No início, sem acostumar com a luz, só via círculos pretos diante dos olhos, ela lembrou. Depois olhei ao redor. O sol brilhava, árvores floresciam e o ar era suave. Mesmo nesta cidade torturada e moribunda, a natureza estava trazendo a vida de volta. Até agora, nada tinha me tocado. Todas as emoções estavam mortas. Mas quando olhei para o parque, onde a primavera havia chegado, não consegui mais me controlar. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu chorei. Chegamos ao fim do vídeo de hoje. Espero que este olhar sobre os últimos dias da Batalha de Berlim tenha sido imersivo e instigante. Essas histórias nos lembram do custo humano da guerra total e por que a história nunca deve ser esquecida. Se gostou do vídeo, deixe um like, isso ajuda mais pessoas a conhecerem o canal. Se você é novo, inscreva-se para não perder os próximos documentários. Eu lanço vídeos regularmente cobrindo histórias não contadas, batalhas esquecidas e relatos pessoais da Segunda Guerra Mundial, então sempre há mais história para descobrir. Você também pode compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo. Eu adoraria saber o que você achou da história de hoje. O que mais chamou sua atenção? Prefere relatos em primeira mão ou visões gerais de grandes batalhas? Seu feedback ajuda a moldar o futuro do canal. Mais uma vez, obrigado por assistir e por apoiar o trabalho que traz essas histórias de volta à vida. Até a próxima, continue curioso e nos vemos no próximo vídeo.